Bom dia, eu estou aqui no estúdio da Rádio Capital, essa rádio maravilhosa, ao vivo, né? Para quem não me conhece, eu sou Anderson de Logunedé, espiritualista, venho aqui para a gente bater um papinho, né? A gente vai estar aí interagindo. No segundo bloco, eu vou dar o telefone para vocês do WhatsApp da Rádio Capital. Para quem quiser estar fazendo uma pergunta, eu estou com um jogo de búzios aqui, podem estar fazendo perguntas, mandem áudio para o WhatsApp e eu vou estar recebendo aqui, então, no segundo bloco. O telefone da Rádio Capital é 11 0 operadora 11 983 34 5777. Bom, gente, hoje é Dia das Mães, né? E nada melhor do que a gente prestar uma homenagem à mãe. A mãe é o símbolo do sagrado. A gente tem que entender e muitas vezes até nossa religião ensina isso, né? Porque no candomblé, nas nações onde o candomblé nasce, em Queto, na raiz do candomblé, só podem ser sacerdotisas e alorixás as mães de santo. Homem não toma cargo, né? Então já nasce que ali já nasce a historinha da mulher, porque nós nascemos de uma mãe, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa mãe, que na verdade quando a gente fala que uma mãe ela vai dar à luz, né? Ela engravida, fica 9 meses gerando aquela energia, trocando aquela energia com aquela alma que está ali se preparando para vir ao mundo. A gente sempre diz assim, ela vai dar à luz. Só que a mãe, ela está ligada àquela luz, e estará ligada àquela luz por muitos anos, muito tempo. Então eu queria dizer para vocês a importância disso, porque muitas vezes as pessoas não entendem, não compreendem. Uma mãe, por mais que ela tenha situações complicadas na vida, tenha situações difíceis, o momento em que nasce essa criança que é gerada no ventre dessa mãe, a gente vê o sagrado nascer ali, vê a história da espiritualidade diretamente ligada àquela energia, né? Da mãe, do amor, né? A gente vê muita mãe que disponibiliza uma vida, o tempo que não para, né? Ali ela fica cuidando, zelando, ela doa tudo que tem para esse filho, ou para essa energia, vamos dizer assim, né? Filho ou filha, ali tem uma energia. Muitas vezes a mãe, ela tem um papel muito importante na nossa vida. Por mais que tenhamos, às vezes as pessoas falam, mas eu tive tanto problema com minha mãe, eu tive tanto problema, pai, não sei o quê, as pessoas falam isso pra mim. Mas eu digo que nós somos ligados diretamente a essa energia. E nós vamos caminhar por essa vida ligado a essa energia da mãe. Nós vamos trazer isso ao tempo que você ficar aqui nesse mundo, a tudo que for acontecer com você, a tudo que você viver nessa terra, nesse plano, você vai ter essa ligação direta com sua mãe. Então, quando a gente fala de mãe, a gente fala de situações aonde a gente está ligado à nossa raiz, né? A importância disso. E existem as mães que têm filhos com deficiência, né? Que têm filhos que elas amam tanto, porque elas estão ligadas a essa luz. Elas querem essa luz acesa o tempo todo. Elas lutam por essa luz. Então, essa luz não é só quando ela vai dar a luz, ela está ligada a essa luz. E essa luz, ela quer que permaneça acesa, ela quer que brilhe, ela quer que essa luz esteja sempre viva, ali, né, do ladinho dela, trocando afeto, trocando amor. Isso para aquelas mães que têm filhos com deficiência. E as mães que têm filhos que às vezes têm problemas, muitas vezes com drogas, muitas vezes problemas com a própria emoção, né, que nascem ali com problemas psicológicos, elas também lutam muito. É por amor, né? É aquela situação que a gente fala, é um amor que não tem limite, é um amor que faz você, mesmo fraca, mesmo enfraquecida,
A força sempre está presente, a força é a força da fé, é da nossa crença de acreditar que dias melhores virão e que as coisas podem mudar. Mas nós vamos falar dessa mulher, da fragilidade também dessa mulher, que muitas vezes ela abre mão de muitas coisas, né? Abre mão de muitas situações na vida, de muitas alegrias, de muitas felicidades, que poderia passar, para quê? Para doar todo esse amor para esse filho ou para essa filha, para ser mãe, para ter a maternidade. Muitas vezes a gente fala, né, que eu falo que a gente quer agradar o outro e a gente esquece muito de nós. Uma mãe faz muito esse papel e muitas vezes ela desempenha esse papel sofrendo. Por quê? Porque ela está dividida, ela está ali em conflito muitas vezes com a própria vida, com o próprio ser e com a individualidade que essa mãe tem. Esse filho ou essa filha requer o quê? Requer que a mãe doe tempo, amor, carinho, né? E no exercício da vida, que eu digo que a vida é um exercício diário, viver é para os guerreiros, né? A gente tem que enfrentar as adversidades da vida. Muitas vezes é dolorido, muitas vezes é doloroso. Existem mães que ficam assim, né? A maioria que eu conheço, quando tem algum tipo de problema na família, principalmente, como a gente fala de filhos nesse momento, né? Mas pode ter com o marido, ou pode ter com pessoas que estão dentro da própria casa, que se relacionam, né? Até com parentes. Eu digo que muitas vezes a gente passa a sofrer na emoção. E a emoção está ligada a muitas situações. A gente tem que ver que feridas de alma está ligado ao que você sente, a sua dor, né? A tristeza profunda que muitas vezes você adquire no seu dia a dia, na convivência, né? Na forma como você lida com certas situações na sua vida, principalmente com os conflitos, né, diários da vida, que é você ter que educar, você ter que viver ali, você ter que permanecer naquela energia, lutando por aquela luz, porque aquela mãe deu aquela luz, ela colocou aquela luz no mundo. Ela está presa a isso, a essa energia. Uma mãe não consegue ser feliz com a infelicidade de um filho. Uma mãe não consegue chorar se o filho, esse filho não trazer uma resposta. Essa mãe ela não consegue sorrir, não consegue chorar. Muitas vezes a dor é profunda. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, e muito séria. Eu tive momentos na minha vida, né, com essa experiência de jogo, né, porque eu tenho muitos anos trabalhando com mesa de jogo, você troca muita informação com muita gente, e muita gente chega com muita dor. A gente tem que lidar com as dores humanas, né? Ali o tempo todo. Então eu percebi que muitas mulheres, elas deixam de viver. Elas entram numa confusão com a cabeça muito grande. Qual é a confusão da cabeça? A vida é cercada de mistérios. E a nossa mente é uma encruzilhada, a gente nunca sabe para onde a gente vai, a gente nunca sabe qual caminho que a gente vai seguir. E a gente se perde nesse destino, nessa jornada que a gente tem. E as pessoas, elas ficam muito aflitas no momento da dor, né? Elas ficam desesperadas, vamos dizer assim. E essa dor, né? Essa dor que muitas vezes a mãe tem de renúncias da própria vida, de alegrias que ela poderia ter. Por quê? Porque ela está vendo, ela está sentindo que ao lado dela tem pessoas que fazem com que ela também sofra, porque ela não consegue ver feliz, ela não consegue ver essa pessoa fazer realizações na vida, ter realizações na vida. Isso faz com que uma mãe, gente, sofra muito. A gente não tem noção desse elo. É um elo de alma. Está ligada à alma, porque quando essa luz foi dada, né? Essa luz estava ali dentro daquela barriguinha, esse brilho, essa energia estava sendo trocada, porque uma alma quando está vindo ao mundo, ela depende muito da emoção da mãe, ela depende muito da fala da mãe, da energia da mãe naquele momento. Ela necessariamente ela está ligada a uma energia com muita profundidade, que a gente não tem noção. A gente muitas vezes, a gente fala que essas situações que a gente às vezes pouco para pensar, mas a gente precisa pensar, a gente precisa, uma hora na nossa vida,
acordar para determinados detalhes que a gente vai trazer, vai carregar para a vida toda. E às vezes as pessoas falam, mas pai, eu tive muito conflito com minha mãe e ela me rejeitou, ela muitas vezes se entristeceu comigo, muitas vezes eu me entristeci com ela, nós não nos damos. Gente, existem certas situações que a gente veio para resgatar aqui. A gente precisa ter compreensão das coisas, né? Porque essa luz e esse elo vai existir sempre. Não adianta. Você nasceu com nome e sobrenome e a sua mãe vai estar presente na tua vida até o fim dos seus dias, estando viva ou não estando mais aqui nesse plano. Mas ela faz parte de você, da sua essência, a sua formação. Então nós somos ligados ao útero da nossa mãe por muitos e muitos anos da nossa vida. E quero dizer para vocês que a ancestralidade manda muito. Uma mãe, quando dá à luz, ela também perde muito dela. A gente imagina que é tudo muito fácil e não é. Porque ela tem que se doar, ela tem que se disponibilizar para aquele serzinho que acabou de nascer, né? A vida de uma mãe muda. Então ela está ali querendo ver, querendo fazer com que aquela luz cresça, com que aquela luz se acenda, com que aquela luz se ilumine. E o tempo todo brigando pela vida, o tempo todo brigando por um filho, porque a gente vê que mesmo numa porta de um presídio, existem mães que dizem, o meu filho é inocente, o meu filho não fez isso, o meu filho é do bem, tem um coração limpo, tem um coração bom, porque o coração de uma mãe está sempre limpo para aquele filho. Aquela luz, ela existe, aquela luz, ela tem uma dimensão que a gente não tem noção. Então, uma mãe, ela abre muito mão, né, de você, muitas vezes, ver que a situação é de vida, de você deixar muita coisa para trás, de você deixar de viver, muitas vezes você criar expectativas na vida, mas se frustra com muitas situações, a gente muitas vezes tem ilusões, às vezes a gente não se realiza nessas ilusões. Uma mãe também não se realiza naquilo que ela criou para ela, naquilo que ela o tempo todo idealizou na vida, o futuro de um filho, o futuro daquele serzinho que nasceu de dentro dela. Que ela quer o quê? Que ela quer que cresça, que ela quer que tenha caminho, que ela quer que seja feliz, que ela quer que prospere, que ela quer que brilhe. É isso que uma mãe faz o tempo todo. Essa troca de energia já vem da alma da mãe, é da energia que está no útero, aquela energia da própria carne, do próprio ser. O que uma mãe pensa, o filho, mesmo ali, aquela alma sendo formada, preparada para vir a esse mundo, dentro de uma barriga de um outro ser, vocês imaginam, aquela energia ela é tomada. Você depende da alimentação, você depende da parte física, você depende também da parte astral, da energia daquela mãe. E você vai trazer isso para seus dias. É como uma sementinha que vai ser plantada ali e vai brotar e vai florir. Mas muitas vezes a mãe também se depara com situações complicadas, né? E assim, ela faz renúncias e renúncias perigosas. Uma mãe muitas vezes deixa de viver, deixa de ser feliz, deixa de sorrir, né? Então, às vezes, sem ter essa consciência, essas renúncias, elas acabam trazendo grandes problemas, porque você também não consegue ser feliz, principalmente a mãe, né? Aquela que está ali do lado, que está presente, com a infelicidade de um filho, com a tristeza de um filho. A mãe, ela luta muito, né? A gente às vezes percebe, tem certas situações que parece que a gente não cabe nesse mundo, de tanta dor, ou de tanta tristeza, ou de tantas situações que a gente passa, as adversidades da vida, porque nós viemos para as provas, né? As provas vão fazer parte da nossa vida o tempo todo. A gente veio para ser grandes guerreiros nessa terra. E nós temos a nossa evolução, nós temos que ter compreensão, que é a compreensão espiritual. Aquilo que não está aos nossos olhos, não é tão visível como a gente gostaria, mas existe e está conosco o tempo todo, está com a gente. E essa energia ela é presente, ela é viva.
E a gente tem que tomar muito cuidado. Existe até situações, né, que fala de doenças psicossomáticas, doença que vem da emoção, que pode, claro, ferir a alma e adoecer a alma também, que são doenças de tristeza, como as pessoas acham que a doença do coração partido, né, é uma doença, é o taxotubo, que eu vou falar pra vocês, é como se você estivesse tendo um infarto, né? É como se você estivesse tendo... Você vai doente pro hospital, você sente tudo que você tá tendo, é como se você estivesse morrendo, né? E aquilo, na verdade, não é uma coisa da sua saúde, mas é uma coisa da sua emoção, aquilo tá ferido, aquilo tá machucado, aquilo tá sangrando, né? A gente fala também de certas situações. Tem muitas mães que eu preciso falar pra vocês, que é importante que eu diga isso. Tem muitas mães que têm problemas sérios no baixo ventre. Vamos dizer, na parte ginecológica, começa a ter infecção, começa a ter inflamação, começa a ter dores. Por quê? Porque sentem tristeza no coração. Então elas sentem que ali parece que o negócio não fica bom, a situação começa, é como se o corpo estivesse respondendo àquela dor, o corpo tá respondendo àquela tristeza. Então a mulher sente muito isso, tem mulheres que têm infecções que não conseguem tratar, não conseguem cuidar, tem mulheres que têm cistos, tem mulheres com mioma, tem mulheres e que são dores que elas sentem no coração e que atingem a parte baixa, né, da mulher. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, porque tem que ter entendimento de tudo isso, porque tá uma situação ligada à outra. Eu conheci mães que sofreram tanto, né, que tiveram grandes problemas com filhos, com situações complicadas, né? E o que é que acontece? Essas mesmas mães, muitas vezes tiveram grandes e sérios problemas de saúde, né? Porque elas entraram numa desilusão muito grande. Elas não conseguiram mais se resolver, né, com a própria energia, com a própria vida, vamos dizer assim. E a gente não consegue caminhar mal resolvido na vida. Você precisa ter uma direção. Por isso que a fé nos ensina que sem direção a gente não pode viver. A gente não pode caminhar sem direção, gente. A gente precisa saber para onde a gente vai. A gente precisa saber o que a gente está fazendo aqui. E ninguém está aqui fazendo hora extra. E ninguém está aqui perdido, não. Nós nos perdemos. Mas nosso papel não é ficar perdido. O nosso papel é a gente caminhar sabendo que a gente tem propósitos na nossa vida. Sabendo que a gente precisa chegar em algum lugar. Sabemos que temos as nossas provas, mas nós temos que nos fortalecer, é isso que a fé faz. A nossa fé faz a gente se fortalecer para a gente caminhar. A gente não pode deixar para lá o que a gente precisa se resolver com a gente mesmo. Você não pode esquecer de você, né? Você não pode esquecer que você é importante para você, que você não pode deixar para lá. A vida, gente, quando a gente nasce, não te dá garantia de nada. Não existe garantia em nada que você vai fazer na vida. Mas você precisa entender, e muito bem, que nós não estamos aqui à toa. A vida não te garante nada, mas você pode buscar muitas alegrias pro teu caminho. É só a gente saber lidar com tudo isso. E a gente precisa aprender a lidar. Porque é como eu digo, você pode ter tido o problema que você teve com sua mãe, você pode ter tido o problema que foi o maior dos problemas, que às vezes a gente vem com esse karma e com esse elo para se resgatar nessa terra. Mas não podemos esquecer essa luz. Não podemos esquecer esse elo, que ele existe. E quando esse elo existe, a gente não pode virar a página para ele. A gente não pode transformar esse elo numa doença. A gente não pode transformar esse elo numa amargura, numa angústia e trazer isso pela vida toda. Você precisa entender que esse elo existe, mas é um elo de amor, é um elo de Deus, é divino. A gente não pode deixar para lá o que a gente precisa fazer. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe uma situação que acontece na vida das pessoas que as pessoas não têm noção. O suicídio, ele não é só o suicídio quando a pessoa se mata fisicamente, ela morre. Não. Existe um suicídio que é aquele que você deixa de ter alegria, que você deixa de acreditar na vida, que você deixa de acreditar na sua felicidade, que você já não tem mais gosto para viver, para nada, que você sente dor por tudo que está acontecendo na tua vida e aquela dor, ela fica
ali, latente. Ela não sai de perto de você. Então a gente precisa entender que a vida depende de nós, viver depende de nós. A gente não pode deixar para depois. A gente não pode esquecer o que a gente veio fazer aqui e o que Deus tem, o plano que Deus tem na sua vida, né? Então a espiritualidade, ela tá aí pertinho de você. Ela tá te mostrando os caminhos. Quando a gente fala de mãe, que esse dia tão maravilhoso que é hoje, o dia de hoje, a gente fala dessa luz, né, existente na vida de uma mãe e de um filho, né? A mãe vai dar a luz, aquela luz que vai ser uma luz que ela vai lutar por essa luz, ela vai brigar por essa luz, ela vai viver por essa luz muitas vezes, ela disponibiliza todo o tempo do mundo por essa luz. E a gente tem que entender tudo isso, porque ninguém nasce de uma hora para outra sem ser gerado num ventre, né? Você tem que ter passado por todo esse processo dos 9 meses nascer. Ninguém nasce do nada. Então a gente tem uma historinha para contar e todo mundo tem uma historinha. E nossa historinha começa ali. Ali começa a nossa história. Ali começa a sua alegria. Ali começa as suas, vamos dizer, os seus desafios para a sua vida. A gente não pode esquecer disso, gente. E quando a gente esquece disso, a dor que a gente vai trazer, a dor que a gente vai carregar durante a vida é grande. E a gente precisa entender. As pessoas falam assim, pai, mas eu não tive apoio da minha mãe nunca se importou comigo, minha mãe nunca... Mas você não sabe o que ela passou, você não sabe a historinha dela também. Às vezes você precisa compreender a história do outro. Às vezes quem não recebeu não consegue dar e não sabe dar. Às vezes as pessoas até tentam ser melhores e não conseguem. E a gente tem que pensar em Deus, né? Naquela historinha que a gente diz que tudo veio para que a gente pudesse crescer, evoluir, tudo veio para que a gente pudesse enxergar, a gente pudesse transformar também a nossa vida numa coisa boa. Você precisa pensar em situações boas, não trazer só tristeza e amargura, porque muitas vezes você está passando a sua prova, e a sua prova é essa, não tem outra prova, né? A gente faz renúncias na vida como uma mãe faz, e essas renúncias são extremamente perigosas. Porque a mãe pode ter graves problemas de saúde, porque a pessoa vai perdendo, é aquilo que eu digo, né? A vontade de viver, a vontade de ser feliz, a vontade de se realizar. E uma família, né, é o nosso endereço espiritual. Você não escolhe a família que você vai nascer, você não escolhe o pai que você vai ter, você não escolhe a mãe que você vai ter, você não escolhe nada. Ali é a primeira prova que Deus coloca na tua vida e diz assim, agora é com você. Vamos ver o que você vai fazer com isso tudo. Vamos ver se você vai ser inteligente, vai usar a sua sabedoria emocional, a sua sabedoria espiritual, vai conseguir enxergar tudo isso. Porque essa foi a primeira prova que você teve na vida. Nós temos essa. E depois vem as outras, mas essa é a primeira. Então você tem que saber lidar com ela. Deus colocou para você saber lidar. E Deus está olhando para você e dizendo assim, bom, eu te dei a prova, agora vamos ver se você vai ser sábio. Porque nós temos que estar aqui preparados, né, para todas as provas. E entender, ter entendimento de muita coisa que a gente vai passar, gente. Não é assim. Eu sei que dói, machuca, a pessoa carrega mágoas, traz tristezas profundas, né? Tem pessoas que falam, ai, eu peguei isso da minha mãe, peguei isso do meu pai. Ai, eu acho que muita coisa eu trouxe do meu pai, eu trouxe da minha mãe. Gente, a gente traz sim, mas a gente procura melhorar. O que é bom a gente coloca em prática, e o que não é, a gente tenta melhorar. A gente tenta sempre buscar a nossa luz, também depende de nós. Essa luz não depende só de uma mãe querer ver o seu bem, de uma mãe querer te abraçar, de uma mãe querer que você seja feliz. Essa luz depende de você também querer o seu bem, querer que você seja feliz, querer que você busque coisas boas para sua vida, né? A gente não pode viver o tempo todo achando que a vida é um veneno, achando que a vida só dói, achando que a vida vai te machucar, e você vai viver ferido. Ninguém consegue andar ferido. Você vai chegar uma hora que você precisa se cuidar. A espiritualidade faz esse papel na nossa vida. Muitas pessoas pensam que a espiritualidade pode mudar muita coisa. Algumas coisas a espiritualidade consegue mudar na tua vida. Outras, ela vai permitir que você consiga lidar com o problema.
e vai provar a tua fé. Aí é a hora que você diz, poxa, mas eu tô tanto tempo na religião, eu pratico, eu rezo, eu oro e nada acontece, parece que é tudo a mesma coisa, eu não consigo resolver meus problemas, Deus não me mostra o caminho, Deus não me mostra, não, Ele mostra. Mas você tá precisando olhar para dentro de você, você também precisa se enxergar, porque às vezes Deus tá dizendo, porque tem certas situações que a gente que erra. Tem certas situações que a gente comete erros e sem perceber, é inconsciente. Então a gente precisa perceber aonde é que a gente está falhando. Quais são os pensamentos que você tem hoje? Porque os seus pensamentos é que vão te direcionar para a tua vida. Os nossos pensamentos nos individualiza. Transforma um ser e transforma outro, um diferente do outro. São os pensamentos. Esses mesmos pensamentos é que leva você para uma conexão divina. Né? É que leva você para onde você tem que buscar o seu sagrado, o seu Deus interior, aquele que está olhando por você, aquele que não deixou você, aquele que não te abandonou. Mas será que você não está dizendo que está abandonado? Será que você não está dizendo aí o tempo todo que está na tristeza, na amargura e está sendo deixado para lá? As pessoas têm muita tendência a isso e a gente não pode permitir isso. A gente não pode permitir que a tristeza tome conta e que as feridas elas cresçam e elas não se cicatrizem. A gente não pode permitir isso. Então, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de luz, nós falamos do nosso berço, do nosso nascimento, e dessa mãe que nos abraça, e dessa mãe que quer nos ver bem. Você pode ter o problema que for, mas essa mãe e esse amor tem que estar acima de tudo. Porque a gente precisa disso na nossa vida. É o nosso alimento, gente. É o nosso alimento. E é bíblico, né? Para quem segue a Bíblia e sabe direitinho o que está escrito ali, que quando você tem essa generosidade com o pai e com a mãe, tem essa coisa, esse elo de amor, né? Que você não esquece deles, que você os trata bem, você alonga teus anos de vida. Você também fica preparado para muita coisa. Deus te abençoa. Nossa Senhora te cobre com o manto sagrado. Então a gente precisa entender que não é porque você é espírita, você é do candomblé, você é da Umbanda, você é diferente de tudo isso que a gente vive. A vida é uma só e todo mundo vive, todo mundo tem suas adversidades. A gente precisa saber que nós precisamos é de fé, é de acreditar em algo muito mais, que tenha muita mais força do que nós, que pode muito mais do que nós. Porque nós podemos, às vezes, muito pouco, mas a nossa fé pode muito. A nossa fé pode tudo que você pode imaginar, até o impossível. Gente, daqui a pouquinho eu vou estar atendendo no telefone da rádio. Se quem quiser estar mandando WhatsApp, mandem mensagem de voz que é melhor. Nome completo, data de nascimento, façam uma perguntinha. O telefone aqui do estúdio da Rádio Capital é 0 operadora 11 98334 5777. E agora chegou aquela hora que eu também quero dar meu telefone, né, gente? Pra quem quer marcar consultas comigo, pra quem quer fazer uma consultinha, é 1 hora de consulta. Você não precisa falar nome... você vai me dar o nome completo, data de nascimento, não precisa contar a tua vida. Porque o jogo vai falar com você, o jogo vai te orientar, o jogo vai te direcionar naquilo que você precisa naquele momento. Então, o meu telefone é o WhatsApp também, vocês podem estar mandando por lá, é 0 operadora 11 98419 5090. Gente, pega uma canetinha aí agora, vai correndo aí, pega um papelzinho, escreve meu telefone, é 0 operadora 11 98419 5090. Bom, gente, tô voltando. Quero agradecer o carinho de vocês. Nós estamos aqui com o 3º programa hoje, né? Nessa casa maravilhosa que é a Rádio Capital, uma rádio que tem esse carinho por vocês também, aos ouvintes dessa rádio. Eu sei que tem um calor humano tão grande que vai e toca o coraçãozinho de vocês. E também quero dizer para vocês, às vezes a gente precisa marcar uma consulta, a gente precisa se orientar. Marquem uma consulta. É a melhor forma de você desvendar mistérios, porque nós estamos aqui, enquanto a gente estiver passando por aqui, a gente vai estar desvendando esses mistérios da nossa vida, né? É importante você saber para onde você está indo, o que pode acontecer, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode... Como você está nesse momento, está a sua energia. Então, meu telefone para consultas é 0 operadora 11
8419-5090. 0 operadora 11 98419-5090. Tem gente na linha? Bom dia, pai. Aqui é o Vini Delacarte. Um prazer estar participando do programa hoje, viu? Axé, Vini. Axé. Eu que tenho esse prazer todo com você aqui. E olha, pai, tem muita gente participando no nosso YouTube. Eu quero já aproveitar aqui, olha, e mandar beijo pra Jacira, pra Monique. O Mundo da Gabi tá dizendo, pai, adorei suas palavras sábias e era tudo o que eu precisava ouvir nesse dia. Muito bom, axé, né? Axé, minha filha. Axé, gratidão. Eu tenho certeza que tá tocando o coraçãozinho de muita gente. É verdade. Pai, nós temos sim um áudio aqui de uma ouvinte, nós vamos ouvir agora. Tá. Bom dia. Eu tô torcendo que você consiga ver meus áudios. Inês Alves de Lima, 30, do 8/71. Minha pergunta é, eu gostaria de saber, eu tô conhecendo, tô ficando com um senhor, ele tem 66 anos, e eu gostaria de saber se tá dando certo, como que vai ser, faz 3 meses que eu tô com ele. E também eu gostaria de saber se eu tenho esse lado para trabalhar do lado espiritual. Obrigada. Bom, vamos lá, minha filha, vamos dar uma olhadinha. Você precisa sim. Esse lado espiritual seu, o que acontece? Você é uma menina que absorve muita coisa pelo seu emocional. Você é muito emocional com as coisas. Quando a gente é emocional com as coisas, o que acontece com a gente? A gente fica encucado, a gente fica pensando muita coisa, a gente não para, porque o emocional é aquela coisa que a gente sente as coisas e começa a entrar no conflito com a cabeça. Então, a espiritualidade ajuda a gente a melhorar muito isso, a dar um equilíbrio emocional, né? Para você ficar um pouco mais calma, para você dar uma melhoradinha. Sobre o seu relacionamento, eu vejo até que tem caminho. Você tem que ir com calma, bastante calma. Eu não vejo que seja uma história sem caminho. O que a gente fala quando alguém fala para você que tem caminho? É que existe algo entre vocês dois. A gente só vê quando tem caminho uma situação, um relacionamento, quando existe algo no coração da parte de um e da parte do outro. Mesmo que seja um grande carinho, a gente consegue ver no jogo que existe aí um caminho para isso, né? Porque tem carinho, tem sentimento. Então eu vejo que dá para você ir levando devagar, não com tanta intensidade, porque você é assim, muito emocional, e isso faz você, às vezes, querer uma velocidade muito maior nas coisas. Mas tem caminho sim. Olha lá, chegando mais áudios aqui também. Você pode mandar no 98334-577. Vamos ouvir. Pai, bom dia. Eu gosto muito de você, do seu programa. Gostaria de saber se eu vou conseguir achar um marido esse ano ou não, uma companhia, porque eu moro sozinho e não tenho ninguém. Eu passo mal e não tenho ninguém para me acudir. A data de nascimento é 22/4/79. Bravo de Taboão da Serra. Eu estou numa casa muito escura e não consigo também achar uma casa. Nem tendo com o dinheiro na mão nada dá certo, pai. O que acontece na minha vida? É algum trabalho feito? Eu não vejo trabalho feito, meu filho, não vejo. Eu vejo você enfraquecido demais, muito fraco. Eu vejo que você tem uma tristeza. A Oxum cai no seu jogo falando de uma tristeza, de uma amargura. Esse seu vazio, a gente nunca pode procurar alguém porque a gente tem uma carência para se resolver. Porque quando a gente procura alguém pela carência, a gente pode correr todos os riscos do mundo. Até mesmo de gostar muito rápido e sofrer. Como você é muito da emoção, se conjecturar fala de vazio, de carência afetiva. Isso pode... você tem que primeiro curar esse vazio. A primeira coisa que eu te falo é que você estar bem com você mesmo. Para depois você olhar para o mundo e falar, agora eu estou preparado para ter alguém no meu caminho, para ter alguém junto comigo. E sobre a casa que você fala, eu não vejo dificuldade. Eu só vejo você muito enfraquecido. A sua cabeça está bagunçada, você fica triste demais. Às vezes você tem momentos de muita tristeza.
quando a gente tem esses momentos, a gente tem que tomar cuidado, porque são os momentos em que o negativo tenta entrar na nossa vida. Então, o negativo ele fica esperando. O que é o negativo? São os obsessores, miasmas, que são a escuridão pode tentar entrar dentro de você. E depois você quer sair e não vai conseguir. Então você sempre tem que procurar a luz, procurar clareza para você ficar bem. Mas tem que se cuidar espiritualmente, que você está precisando muito, viu? Pai Anderson, nós recebemos aqui um depoimento no YouTube. Você pode escrever aqui no YouTube, você pode mandar no nosso WhatsApp. O Cacá Silva diz o seguinte: bom dia, pai. Na verdade é a Cláudia, né? Meu nome é Cláudia. Fiz uma consulta com o senhor e o senhor acertou tudo. Beijos. Né? Que é uma gratidão. Ah, obrigado. Tá vendo como eu digo pra vocês que o negócio é verdadeiro, é real, né? Só você indo pra sentir, só você vendo pra sentir. E eu vou pedir até pro pai repetir o celular, por gentileza. É 0 operadora 11 98419 5090. É 0 operadora 11 98419 5090. Pode agendar consulta, pode entrar no WhatsApp ou ligar. Está chegando o áudio, vamos ouvir. Bom dia, meu pai do Axé. Eu gostaria de fazer uma pergunta para minha filha. O nome dela é Thaís Ribeiro da Silva, ela nasceu no dia 15 de março. Eu gostaria de saber se o ex-sogro dela vai voltar a ajudar ela com as netas. Porque depois que ele conheceu a mulher não deixa ele ajudar ela em nada. Nem pegar as netas ele pega mais. Eu gostaria de saber ela gostaria de saber se ele vai ficar com essa mulher e se ele vai voltar a ajudar ela. Muito obrigada. Adoro ouvir o senhor. Obrigado, minha filha. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vou ver aqui no jogo. A situação ali tá complicada. A situação ali tá bastante complicada. Nesse momento, eu vejo que não é momento de tomar decisões, não é momento de fazer muita coisa, tem que esperar mais um pouco. Não vejo que vai ser rápido a situação para ser resolvida, ainda vai demorar um pouco para se resolver. Então, nesse tempo que vai demorar um pouco, às vezes as pessoas precisam ter entendimento de que quando tem uma coisa que a gente não pode resolver com as nossas mãos, a gente precisa pedir a ajuda dos deuses. A gente precisa fazer oração, acender uma vela. Você precisa buscar o caminho que vai te levar a esse sagrado, né? Ao seu Deus interior, a tudo aquilo que você acredita. Então, por enquanto, eu não vejo que vai ser resolvido isso rápido. Ainda vai demorar mais um pouquinho. Pai, a Léa Silva tá dizendo aqui, olha, bom dia, pai Anderson, o senhor é maravilhoso. Meu nome é Letícia Silva, nasci no dia 6/2/4. Gostaria de saber se há caminhos para um relacionamento sério com o Bruno, que nasceu no dia 6/12. Vamos ver aqui, Léa. Vamos ver. Caminho tem. Existe caminho sim. Só que você tem que tomar cuidado, porque ele é um pouco mal resolvido. Quando a pessoa é mal resolvida, é aquela pessoa que... Quando eu falo mal resolvido, às vezes as pessoas têm que compreender. É aquela pessoa que sente as coisas, mas não sabe decifrar o que sente. E não sabe tomar decisões. Então, muitas vezes, isso faz com que quando você se relaciona com uma pessoa que tem essa coisa de ser mal resolvido, de não saber lidar com a emoção, bagunça a gente também. Então, se você for com calma, com cautela e for com equilíbrio, você vai conseguir chegar onde você quer. Mas tem que ter bastante paciência aí. Tem caminho sim, mas é com muita paciência. Pai, nós recebemos uma mensagem muito importante hoje aqui. Olha, ela pediu para não se identificar, mas ela gostaria de agradecer o senhor, porque ela está longe da filha fazem 15 anos, a filha não quer contato com ela e as suas palavras nesse dia tão especial foi muito importante para acalentar o coração dela. Gente, tá vendo? É o que eu falo para vocês, eu tenho só gratidão. Eu peço muita orientação aos deuses quando venho para essa rádio, para esse estúdio. Abençoado, né? O estúdio aqui da rádio tem uma energia boa, gostosa. Eu peço orientação o tempo todo. E quero que eles me guiem para tocar o coraçãozinho de vocês. Eu quero que as minhas palavras sejam as deles, dos deuses, dos orixás, né? Daquela fé e daquela crença que eu tenho dentro de mim.
E eu quero tocar o coraçãozinho. Eu sou muito grato a tudo isso. Muito grato, com certeza. Mais mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, pai Anderson. Gostaria de um conselho para o restante do ano de 2025. O meu nome é Wallace Matheus Alves Nascimento dos Santos. Nasci no dia 8/12/98. Ô, Wallace. Wallace. Eu já sei quem é. Wallace. Mas eu vou fazer... Eu vou dar uma olhadinha aqui pra você, meu filho. Você tem muito caminho na sua vida. Apesar de estar passando algumas provas, às vezes as provas são necessárias. A gente precisa passar por certas situações. É a forma como Deus, muitas vezes, tende a abençoar a gente. Por que eu digo isso? Porque sem prova você não chega a lugar nenhum. Deus modela a gente, né? Deus faz a massinha modelando a gente. E Ele está vendo quando a gente está passando por certas dores, certo sofrimento, certas provas. Mas você é um menino extremamente próspero. Tem que tomar cuidado com a cabeça. Sua cabeça às vezes se bagunça muito. Você é muito da emoção também. E aí isso mexe com você. Mexe com toda a sua estrutura de caminho de evolução. Precisa urgente se cuidar. Isso é que é um recadinho para você. Mais mensagens chegando aqui no nosso YouTube, muitas participações, né? Capital com você, que está nos ouvindo e nos assistindo, né? O Guilherme, ele manda assim, olha... meu nome é Guilherme Miranda, nasci no dia 19/3/99. Uma ex-ficante está grávida e ela afirma que o filho é meu. Irei fazer DNA quando nascer. Há possibilidades de eu ser pai? O nome dela é Jane Cleide, nasceu no dia 8/11/90. Pode ser sim. A primeira caída do jogo já é Oxum. Oxum tá respondendo no jogo, né? Tem caminho para ser a Oxum de novo, respondendo no jogo. A possibilidade é muito grande de você ser o pai. Eu posso dizer para você que é quase que 90%. Aí depois você faz o DNA direitinho, mas tem muita coisa que você tá com a cabeça cheia, porque você é muito... a tua cabeça, meu filho, às vezes é fraca demais. Toma cuidado com o que as pessoas chegam para dizer a você. Você tem a certeza do seu compromisso com as coisas que você faz, com as suas próprias atitudes. Esse compromisso você tem que ter. Então tenha paciência, deixa acontecer as coisas no tempo delas, mas existe uma possibilidade muito grande de ser, viu? De você ser o pai. Pai Anderson, nós estamos recebendo várias mensagens aqui, agradecendo o senhor por essa mensagem tão positiva no início do programa para todas as mães nesse dia tão especial. A gente recebe mais um aqui, ó, da Andréia. Ela diz: bom dia, hoje venho aqui só agradecer todos pelo carinho, por esse programa, pela atenção e toda a sua luz, Pai Anderson. Que Deus e todos os orixás lhe abençoe e o ilumine grandemente. A gente sabe que esse dia é um dia tão especial e que muitas mães, pais, estão em casa hoje precisando realmente dessa palavra que o Senhor trouxe nessa manhã, né? E muitas mães estão aqui participando da Rádio Capital, nossa audiência é muito grande, está agradecendo ao Senhor por esse dia tão especial e essa palavra tão forte que o Senhor enviou para cada uma delas. Axé, eu agradeço muito, eu só tenho gratidão. Eu tô aqui com meu coraçãozinho assim apertado de tanta gratidão, por estar tocando os coraçãozinhos. E sei, tenho certeza que muita gente vai parar para pensar em tudo que a gente fala aqui. É importante isso, né? A gente fala para tocar o coração e para tocar a alma também, para que a pessoa possa acordar para determinadas situações. Mais mensagens chegando aqui no nosso YouTube, WhatsApp. Alexandra de Farias Mello, ela disse assim: olha, bom dia, pai, já passei em uma consulta com o senhor e o senhor foi certeiro. Meu nome de solteiro é Alexandra de Farias Mello, nasci no dia 31/5/71 e preciso vender um carro. Será que vai demorar? Consigo o valor que eu quero? Alessandra, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Vai conseguir sim. Vai conseguir ter um pouquinho de paciência. Falta pouquinho. Falta pouco tempo. Falta muito pouco. Menos que você imagina. Vai conseguir sim. Pode esperar um pouquinho que as coisas vão começar a acontecer aí pra você.
E se cuida, minha filha, espiritualmente também. De vez em quando toma uns banhozinhos de descarrego, viu? A Vanessa Neri, ela diz o seguinte: olá, bom dia. Gostaria de saber sobre minha vida espiritual. Nasci no dia 15/9/79. Vamos lá. Minha filha, você precisa cuidar de você. Já tá na hora, né? São palavras que eu vou dizer aqui que você... Às vezes as pessoas perguntam pra gente, para elas terem certeza daquilo que já existe dentro delas. Elas só querem ouvir, né? Porque a gente precisa de um sinal. Então elas precisam que alguém fale, ela precisa de uma orientação. Mas dentro de você, você já tem essa resposta. Você precisa cuidar, você precisa ter esse caminho. Esse caminho é seu, né? Da espiritualidade. Não tem como você caminhar sem essa parte espiritual do seu lado aí. Por quê? Porque você enfraquece muito fácil e muito rápido. Você tem uma facilidade de absorver situações perto de você muito grande. Então, quando a gente tem essa situação na nossa vida, a gente precisa cuidar. Porque senão a gente vai sempre caminhar, parar, ou senão não caminha, ou senão as coisas travam e nada acontece. A gente tem que correr atrás porque a gente quer ser feliz, né? É urgência que a gente tem nessa terra, é ser feliz. Então a gente precisa também olhar para os deuses, para a espiritualidade. Mais mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp, e agora é a vez da Simone Galdeano, nascida no dia 4/1/73. Ela gostaria de saber sobre o campo profissional. Conseguirei mudar de atividade, pai? Eu não vejo para agora. Não vejo para agora não. Eu vejo mais para frente isso acontecer. Agora eu não vejo aberto para esse caminho. Eu vejo que mais para frente um pouquinho. Não é que... Quando eu digo não agora, a pessoa pensa, daqui 1 ano, 2. Não. Eu vejo nesse momento. Mas as coisas podem acontecer mais um pouquinho adiante. Eu vejo mudança sim no teu caminho. Vejo grandes possibilidades para acontecer. Você é uma menina muito determinada para as coisas. E essa determinação, ela te move. Ela te ajuda muito. Então você precisa usar isso que você tem de melhor dentro de você para buscar aquilo que você quer na tua vida. Essas mudanças que você quer. Porque você tem coisas muito boas aí que você pode usar. Bom dia, Vini. Bom dia. Feliz Dia das Mães para todo mundo que é mãe. Não vou citar meu nome, eu sou dia 20/6/1968. Eu gostaria de saber com o pai da minha vida e sobre se eu vou conseguir alcançar minha graça que eu tanto quero, sobre o amor, se eu vou conseguir alguém. Muito achei essas palavras que ele falou agora, serviu para muitas mães, especialmente para mim. Olha, minha filha, eu vou ver pra você aqui, mas normalmente a gente precisa do nome completo da pessoa, né? A gente precisa, porque o nome completo da pessoa é como se fosse o endereço dela, pra eu ir buscar. Porque pra estar aqui, eu peço permissão aos deuses. Na minha nação, a gente nem poderia estar fazendo isso que eu faço, de estar jogando à distância assim. Porque na minha nação, o povo é rigoroso, né? E tudo é feito na mesa de jogo. A energia rola na mesa de jogo. Mas eu pedi licença a Exu, pedi licença aos deuses para estar aqui com vocês, e eu tenho certeza que eles vão trazer resposta. Mas sempre eu vou te responder, mas precisa sempre do nome completo. É o que eu acabei de falar. Eu vejo uma situação de muita carência, eu vejo uma situação de muita tristeza às vezes, eu vejo uma situação aí que a gente não pode procurar alguém ou ter alguém por esse vazio. Você me perguntar, pai, tem caminho para ter alguém? Tem caminho para você ter sim. Tem caminho para você ter mais uma pessoa aí na tua vida, e não vejo que você tem má sorte. Eu vejo até que você tem a estrela bonita. Mas toma cuidado com esse emocional. Toma cuidado com esses pensamentos. Toma cuidado em buscar. Com essa fragilidade, ter alguém... É assim, tem pessoas que, quando elas conhecem alguém, elas estão
com essa carência, o que que acontece com elas? Elas se apaixonam até pela voz da pessoa. Elas falam na internet, elas ficam apaixonadas, porque conversou na internet, já acha que já estão sentindo alguma coisa. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, porque a gente vê uma coisa, a gente acha que tá... Não, a gente precisa ter domínio daquilo que a gente sente e saber que a gente precisa cuidar da parte emocional também. Caminho tem, minha filha, pode realizar sim, mas cuida de você que você está precisando. Olha só, e para encerrar, a Heloísa mandou aqui um agradecimento. Pai Anderson, tenho muito conflito com a minha mãe. Neste dia, queria estar com ela, mas está difícil. Suas palavras caíram como uma luva para mim. Axé, minha filha, axé. Vou dar uma olhadinha aqui para você. Existem situações que não é no momento que a gente quer que são solucionadas, que são resolvidas. Existem situações que já está no nosso caminho, já está no nosso destino, né? De que não é o momento. Então, o que eu vejo aqui para você é que não é o momento de você resgatar esse elo. Não é o momento das coisas começarem a ficar mais positiva. Eu vejo que houve muitas coisas aí que comprometeu a relação de vocês. Então vá com calma, minha filha. Vá com calma, cuide de você. Eu sei que dói, né? Mas a gente precisa ter paciência com as coisas e sabedoria. Não é nesse momento ainda. E dizer que eu estaria aqui domingo, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, consagrado falando de axé. Motumbá, motumbaxé.